Estamos ao vivo para mais um Sinopsis Entrevista. Hoje para falar sobre TAG, transtorno de ansiedade generalizada, com a grande Fran, né, que está se preparando para encerrar o doutorado. Depois não sei nem o que ela vai fazer, porque vai faltar coisa nesse currículo aí, tá? Mas estamos, então, retomando nossos programas, né? Nossa entrevista voltou com tudo. Semana que vem nós já vamos ter também um agendado, na outra também já está o mês de julho fechadinho, logo sai a programação de agosto. Então, você que está entrando aí agora, não se esquece de se inscrever no canal ali do YouTube, habilitar o sininho, dar um like, porque a gente precisa da força de vocês para o YouTube dar relevância para esse conteúdo que a gente está fazendo, tá bom? Lembrando também para que você se inscreva no nosso Telegram, tá? Da Sinopsis. E o Telegram da Sinopsis só serve para duas coisas. Uma, avisar quando a gente vai entrar ao vivo nos programas, tá? E a outra para dar um alô para você quando a gente lança um livro. Fora isso, você não vai ouvir o nosso apitinho para mais nada. São só essas duas situações. Então, se inscreve lá no grupo, tá? Para estar sempre bem informado dos programas que a gente está fazendo e dos livros que a gente está lançando, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Tem um monte de coisa para passar aqui. Vou passar já de antemão. Vocês vão ver ao longo da nossa transmissão um QR Code que vai ficar lá embaixo do lado direito ali, tá? Esse é um QR Code para você adquirir o livro da noite de hoje, tá? Então, fique esperto quando ele passar lá, pau! Bate teu celular, ou depois você entra no site da Sinopsis, tem uma promo rolando hoje para quem está ao vivo, e para quem não está ao vivo, está vendo esse programa gravado, já vou deixar a dica. Entra no site, se inscreve, puxa um cupomzinho de desconto lá e compra o livro com descontinho também. Não é o mesmo desconto que vai ter hoje aqui, tá? Mas vai ter um descontinho para você comprar o livro de TAG também. Sem mais delongas, vamos apresentar a nossa entrevistada de hoje, Francine Guimarães Gonçalves, psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a nossa PUC-RS, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto da Família de Porto Alegre, INFAPA, mestre em ciências médicas, psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, doutoranda em ciências do comportamento e psiquiatria da URGS também, com tese sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Pega, então vocês estão vendo que estão falando com uma futura doutoranda, e é futura agora, porque o negócio está estourando por esses dias aqui, que eu sei que ela está fechando, tá? É vice-presidente da Associação de Terapias Cognitivas do Rio Grande do Sul, a TCRS, gestão 2019-2022, e professora de cursos de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental em diversos estados do Brasil. Fran, boa noite, bem-vinda à nossa futura doutora. Tudo bem comigo? Boa noite, Ricardo, querido. Fico super feliz de estar aqui hoje. Tudo ótimo, acho que a gente vai ter uma noite super agradável. Vamos aí conversar um pouco, falar sobre o livro, tirar a dúvida do pessoal, mandem perguntas para nós e vai ser ótimo. Me diz uma coisa, quando é que você fecha aí o doutorado? A defesa está marcada para o dia 28, daqui 2 semanas teremos o fechamento aí desses quase 5 anos de pesquisa sobre transtorno de ansiedade generalizada. Coisa boa, coisa boa. Pessoal, quem está entrando então aqui agora, entra no nosso chat, dá a sua boa noite, diga de onde você está falando, mande sua pergunta, tá? A gente tem um card de perguntas já aqui pré-determinado, mas na medida do possível a gente vai baixando e pegando as perguntas que vierem aqui pelo chat também, tá? Então, dá uma boa noite, não esquece de dizer a cidade aqui, seguido de gente de Portugal, do Brasil todo, é bem interessante a gente acompanhar. É a magia da internet, né, Fran? A coisa vem, olha lá, já tem ali, ó, Belém do Pará, Bruno, Rita Luiza Banache, Belém do Pará, já estamos lá em cima, vamos embora, daqui a pouquinho o pessoal vai dando boa noite e a gente vai, à medida do possível, dando um alô para todo mundo. Mas, Fran, me diz uma coisa, eu tenho um hábito, você talvez já deva ter visto esse programa, você já sabe, acho que eu vou te perguntar, né?
A primeira pergunta que eu faço é sempre a mesma para todo entrevistado. Olha que eu já perguntei isso para o Ricardo Weiner, por isso. Todo mundo vem aqui, senta na cadeira e não tem perdão. O que levou a jovem Francine a enveredar pelos caminhos da mente humana? Conta a tua história um pouquinho, até porque tem gente que vem assistir que é estudante e tal, e a gente gosta de dar uma pilhada nessa turma. Por que você virou psico, Fran? Tá certo, Ricardo. Então, não tenho uma resposta pronta, vou pensar aqui junto contigo, mas não é à toa que a gente escolhe alguns caminhos também da vida, algumas coisas que a gente estuda, que a gente trabalha, como uma boa ansiosa também, né? Acho que escolhi também esse caminho da ansiedade para poder conhecer um pouco mais, mas lá atrás, eu me lembro que a gente tinha na adolescência cadernos, assim, que a gente mandava perguntas para os colegas, questionários, né? O que gosta, tinha que deixar um recadinho. Um monte de gente escrevia para mim, tu é ótimo ouvinte, tu devia ser psicóloga. Então, eu acho que realmente, assim, de gostar de ouvir histórias. Eu realmente acho que eu gosto muito de ouvir histórias. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Minha mãe sempre diz que eu sou muito curiosa, até demais. Por quê? Que fico perguntando por quê, mas isso, mas aquilo. E eu hoje acredito que são características que nós, psicólogos, precisamos ter, que é curiosidade de se interessar genuinamente pela vida do outro e de ouvir. E eu me lembro que eu trabalhei num espaço onde o dono desse espaço, um psiquiatra, ele dizia que existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. E todos nós ouvimos. Nós ouvimos, não é? Ouvimos, eu estou ouvindo o ar-condicionado, a gente ouve os pássaros, a gente ouve as pessoas, mas poucos, de fato, conseguem escutar o que o outro tem nos dito. E eu realmente acredito que eu gosto disso, gosto de escutar, gosto de ouvir histórias, sou curiosa, gosto das pessoas, gosto de pessoas, não me imagino fazendo algo diferente disso, às vezes fico pensando se eu não fosse psicóloga. Agora veio a pandemia, né, conversando com pessoas, eu pensei assim, o que seria minha segunda opção? E eu não sei, realmente não sei o que seria uma segunda opção se não fosse o caminho da psicologia. O caminho da psicologia nos abre muitas portas, mas se não fosse a psico, eu teria dificuldade em escolher outro caminho. Não, e interessante que você me comentou agora há pouco, quando a gente estava antes de entrar no programa, lá onde você está, um dos locais que você está dando aula, que é lá no CEF, né, que tem pessoas de 60 anos entrando no curso de psico agora. Isso é muito legal. Exatamente. Expectativa de vida aumentou, as pessoas com 60 anos estão, pilhadíssimas. Olha só que já entrou uma galera aqui, vamos lá dar uma boa noite, olha aqui, vamos lá, Daniela Grossman, o Bruno, Rita, a gente já tinha dado aqui de Belém, Cláudia, de Porto Alegre, Mariana Rocha, do Rio de Janeiro, no Rio é mais legal, adoro o Rio que é mais legal. Ficou Davi, boa sorte, Sítio Estrela de Davi, Vitória da Conquista, Bahia, Nara Moraes, Rodrigo de Foz do Iguaçu, Ângela Nunes de Salvador, Rafael não deu o local, depois ele fala, Gilson de Brasília, rapaz, você mora num lugar que, olha, é um prato cheio para psicólogo, hein? Meu Deus do céu. Camargo de Brasília também, Viviane Zini, Bento Gonçalves, a terra do vinho, né? E Cristina Reis de Lorena já estão com a gente, mandem as suas perguntas, tá? Que a gente vai buscar aqui. Sem mais delongas, vamos começar pelo começo, Fran? Vamos lá, Ricardo. Vamos lembrar que esse programa tem psicólogo assistindo, depois nós vamos recortar e vamos soltar na rede, e muito provavelmente, com certeza absoluta, vão ter muitos leigos assistindo esse programa, né? Pessoas que, né, futuros pacientes ou até já pacientes de clínicas aí de psicologia. Então, o que é TAG, né? Quais sintomas se destacam? Para a gente começar pelo beabá da coisa, aí nós vamos puxando a linha da conversa. Perfeito, Ricardo. Então, TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, é um dos transtornos de ansiedade. As principais características são preocupações constantes sobre vários domínios da nossa vida. Então, preocupações sobre saúde, sobre finanças, sobre relacionamentos, desde as maiores da nossa vida, dúvidas, incertezas do futuro, até de dúvidas sobre o dia a dia. Por exemplo, preocupações em chegar no horário, preocupações em entregar trabalhos, preocupações com o que o outro pensa sobre mim. Então, a principal característica desse transtorno é preocupações sobre diversas esferas da vida que me acompanham diariamente. Então, todos nós temos preocupações, é algo humano, é algo natural.
mas aqui tem um prejuízo funcional. Então, são aquelas pessoas que, junto com as preocupações, têm dificuldades de sono, muitas vezes, insônia, preocupações que levam para a cama, pessoas que têm dificuldades também cognitivas, talvez a gente possa falar um pouco depois também, mas a relação da atenção com a ansiedade, um prejuízo na atenção, na concentração, questões até de alimentação, pessoas com muita ansiedade que acabam não tendo fome ou comendo em demasia, questões de esquecimentos. Então, a característica principal são preocupações que me causam prejuízo e sofrimento grande parte dos meus dias, e de acordo com os critérios diagnósticos que nós temos na psicologia, elas têm que me acompanhar pelo menos 6 meses. Embora nós sabemos que são pessoas que carregam isso grande parte da sua vida. Então, quase sempre são pessoas que relatam que sentem essa ansiedade lá desde a infância, um pouquinho na adolescência, mas começam realmente a ter um pouco do quadro fechado ali no final da adolescência, no início da vida adulta, onde já essas preocupações acontecem de forma muito excessiva, em demasia. Muito bom, muito bom. Ô Fran, a galera já está chegando, já estamos com o pessoal nos acompanhando, depois vai ter muita gente nos assistindo, e a gente está numa campanha bravíssima para fazer com que o nosso portal ali no YouTube cresça. Você conhece aquele rapaz, o Felipe Neto? Claro. Menino, a gente não almeja ultrapassá-lo no número de seguidores no YouTube, mas temos como uma meta constante trabalhar arduamente para chegar perto dele. Então, galera, precisamos do seu like, precisamos da sua inscrição, tá? Do seu sininho, para a gente dar relevância. Nós estamos com, olha, assim, ó, tem muita hora já de programa gravado no nosso canal, alguns vídeos já com 5, 6, 7 mil visualizações, tá? Mas isso é pouco pela relevância do assunto que a gente produz aqui. Gratuito, fácil acesso, uma linguagem bem tranquila. Então, se vocês que estão nos assistindo não ajudarem, a gente não vai. O Google só... O YouTube só vai nos colocar lá para cima nas buscas se a gente tiver relevância, tá bom? Mais gente já chegou aqui, ó. Nós tínhamos parado na Zine de Mento, Cristina Reis de Lorena, São Paulo, Daniela de Torres, Solange, não falou a cidade, ela falou aqui, Montanha Espírito Santo. Essa eu não conhecia, essa cidade é nova aqui no nosso card. Bem-vinda, Solange. Vamos para mais uma pergunta, então, aqui, Fran. Vamos lá. Quais sinais cognitivos pessoas com TAG apresentam? Então, um dos principais sintomas é algum leve prejuízo na atenção e na concentração. Por quê? Então, muitas vezes, as pessoas com ansiedade acabam sendo diagnosticadas com transtorno de déficit de atenção. Porque muitas vezes, enquanto eu estou vendo um filme, conversando com uma pessoa, a minha mente está vagando, ou seja, minha mente está preocupada com diversos outros fatores e situações. Então, isso acaba prejudicando a minha atenção. Então, imaginem vocês, que vocês estão assistindo um filme, e enquanto vocês estão assistindo o filme, vocês estão preocupadas com o que vão fazer depois, preocupadas com alguma conta, ou com alguma conversa que tiveram, ou com algo que vai vir, e aí um pouco desse filme a gente perde. Então, isso acaba prejudicando a nossa atenção e, consequentemente, a nossa memória. Muitos pacientes meus acabam relatando dificuldade, por exemplo, em ler um livro, em ler uma página de um livro de lazer, de literatura. Por quê? Porque enquanto eu estou lendo, a minha mente está pensando em muitas outras coisas, está vagando, como nós dizemos, e pouco eu consigo me concentrar. Então, na terapia, o nosso trabalho é justamente um treino atencional, de conseguir se dar conta quando a minha mente está vagando e tentar trazer aqui novamente para o presente, porque normalmente o TAG, ele está lá no futuro. Ele está pensando nas coisas que vão acontecer, possíveis problemas e situações que talvez nunca ocorram, mas que passam pela mente dele. Então, os principais prejuízos são déficits atencionais, de atenção, concentração e memória. Mas, para isso, a gente tem treinamento para conseguir reduzir a nossa ansiedade e, consequentemente, melhorando a nossa atenção e a nossa concentração. Perfeito. Pessoal, não se esqueçam também, né, de nos seguir no Instagram, @sinopses, tá? Já falei para vocês também se inscreverem no Telegram, tá? Que é um canal de comunicação mais rápido que a gente tem hoje para avisar vocês do lançamento de um livro, assim como
dos nossos programas que vão ao vivo. Ô, Fran, eu vou dar um break no card aqui, só para matar uma curiosidade, né? Qual é a pegada? Vamos pensar que nós vamos falar agora para o leigo aqui, tá? Qual é a pegada do livro? Então, a ideia do livro, o livro foi construído para todos aqueles que sofrem de ansiedade ou que conhecem alguém que sofre e que podem ajudar a serem ajudados através do livro. Então, o livro não é um livro técnico com informações que só os especialistas profissionais vão ter acesso. Pelo contrário, a ideia é que qualquer pessoa possa ler o livro e que ele seja um guia, que eu possa cuidar dos meus pensamentos, cuidar das minhas emoções e principalmente de comportamentos. Então, ali tem várias estratégias comportamentais que todos nós podemos fazer e que melhoram muito a ansiedade. Por exemplo, administração do tempo, exercício físico. A minha pesquisa do doutorado é sobre transtorno de ansiedade generalizada e, dentro disso, possibilidade de tratamento e melhora de regulação emocional, atencional. E um dos pontos que nós verificamos na pesquisa, foi uma pesquisa de quase 300 sujeitos, é que um grupo que recebeu qualidade de vida, ou seja, cada dia nós tínhamos um encontro sobre fatores que poderiam reduzir a ansiedade. Então, um dia nós conversávamos sobre administração do tempo, higiene do sono, exercícios físicos, alimentação saudável. Nós fizemos, então, encontros semanais com pessoas que tinham TAG, e no final do estudo nós vimos que todas as pessoas que conseguiram mudar alguns comportamentos seus e desenvolverem hábitos mais saudáveis reduziram de uma maneira significativa a sua ansiedade. Então, dentro do nosso livro, eu coloquei algumas dessas ferramentas que qualquer um de nós pode implementar. Não é algo tão fácil, tão simples assim como eu estou colocando, mas que é possível sim que a gente reduza a ansiedade, por exemplo, com prática de exercício físico. Eu coloco muito para os meus pacientes que os médicos e os psiquiatras receitam medicações e que eu receito exercício físico. Pessoas que têm ansiedade, elas precisam fazer algum tipo de exercício. Porque durante o exercício nós temos liberação de neurotransmissores, que são substâncias que regulam a nossa emoção, o que a gente sente, como a gente reage. Então, é uma maneira de a gente conseguir sentir mais bem-estar, é uma maneira de reduzir a ansiedade, melhorar o humor. Tem alimentos que reduzem a ansiedade, como, por exemplo, algumas frutas, algumas vitaminas, e tem alguns que aumentam. Glicose em excesso aumenta a nossa ansiedade, cafeína aumenta. Então, a ideia é que não tem nenhuma fórmula mágica, mas que tem, sim, pequenas estratégias comportamentais que a gente pode cuidar para reduzir, então, esse estado de ansiedade e, às vezes, consequentemente, de humor mais deprimido. Porque, às vezes, junto com a ansiedade, vem a tristeza, vem o desânimo. Então, são emoções que caminham lado a lado. Então, aqui eu apresento para vocês algumas dessas estratégias para que vocês possam praticar para reduzir a ansiedade. Perfeito. E olha ali, ó, tá lá no cantinho ali, ó, o QR Code, tá? Para você, psicólogo que está nos assistindo, comprar o livro, né? Para pegar mais algumas informações, né? E eventualmente até dar esse livro para o seu paciente que está passando por essa situação, para que ele tenha mais conhecimento, tá? E para isso, ó, tem uma promo aí que vai até sexta. Ó, hoje é dia 13 de julho. O negócio de internet é complicado, viu, Fernando? Porque a pessoa daqui a meio ano vai querer valer. Então, ó, vamos lá. Hoje é 13/7/21. Então, até sexta, ó, 13, 14, 15, 16. Até 16/7/21. Você vai bater nesse QR Code aí, vai ter uma promo com um desconto bem legal para você adquirir seu livro, tá? Mas, se você está vendo esse vídeo depois dessa data, igual, clica nesse QR Code, entra no nosso site, antes de fazer a compra, vai lá, se cadastra, baixa um cupom de desconto, ou se você já é nosso cliente, toda a sua compra, você, quando finaliza e recebe o seu pedido, você recebe um cupom por e-mail depois, usa o seu cupom aí e compra o livrinho com desconto também, tá bom? Vamos para mais uma perguntinha aqui do card, ó, chegou aqui, ó, mais a Sabrina de Sarandi, Rio Grande do Sul. Pessoal que está nos acompanhando, mande suas perguntas aí para a gente pegar alguma de vocês, tá? Depois eu já vou fazer algumas que vieram pelo Instagram anteriormente. Mas vamos lá. Na clínica, quais sinais e sintomas ajudam a diferenciar a ansiedade do TAG?
Uma coisa é ansiedade e outra é TAG. Na hora do vamos ver, vamos falar agora com um psicólogo, né, que nem diz o Emílio Surito, o afegão médio, aquele psicólogo que tá entrando agora, que é sem formado e tal, como é que eu sei o que é um, o que é outro? Então, ótima pergunta. Nós temos os transtornos de ansiedade. Cada um dos transtornos de ansiedade tem uma característica própria. A característica própria do TAG são, então, preocupações frequentes no meu dia a dia que eu não tenho controle. Então, elas me invadem e eu acabo ficando um tempo com elas, isso me causa um prejuízo. A ansiedade, por si só, ela não precisa ser necessariamente disfuncional. Então, a ansiedade, ela também pode ser saudável. Meu paciente, por exemplo, um paciente hoje meu me trouxe que ele estava super ansioso com as férias dele. E ele disse, Francine, eu já tenho vontade de fazer minhas malas, faltam 15 dias, eu já queria fazer minhas malas, mas eu me segurei a minha ansiedade. Então, essa ansiedade boa, a ansiedade positiva, que nos move. Então, isso não necessariamente é um problema. A ansiedade se torna um problema quando eu começo a ter alguns sintomas, como, por exemplo, sintomas fisiológicos, taquicardia, um pouco de sudorese. Aqui eu não estou falando de crises de pânico, eu estou falando um pouquinho da ansiedade. A ansiedade às vezes vem com um pouquinho de desconforto, um pouquinho de falta de ar, dificuldade de sono, dificuldade de alimentação, irritabilidade. Então, essas são algumas características comuns da ansiedade, que não necessariamente é o TAG. O TAG é algo muito mais intenso a nível de preocupações. Então, assim, todos nós temos as preocupações, mas o TAG, ele fica ruminando, ele fica pensando sobre elas. Então, ele fica o dia inteiro bolando estratégias para resolver problemas, pensando lá no futuro, não conseguindo viver o aqui e o agora. E a ansiedade, o TAG faz parte, né? Ele tem essa ansiedade basal, mas a característica própria dele é isso: preocupações, dificuldades de sono, dificuldades cognitivas. E a ansiedade, a gente vai trabalhar tentando entender se é uma ansiedade que traz algum tipo de problema e consequência na vida do indivíduo, ou não. Talvez possa ser uma ansiedade até funcional, que me move, né? E o que acontece? Na nossa pesquisa que eu fiz no meu doutorado, a gente viu que o nível de prevalência do TAG, ele é muito alto. Então, cada vez que nós fazíamos chamamentos sobre o nosso estudo, então oferecendo tratamento para as pessoas com TAG, nós recebíamos muitos e-mails. Cada vez nós recebíamos cerca de 50 até 500 e-mails por vezes. Por quê? Porque todos nós temos preocupações, então é fácil que a gente se identifique. Quando vocês forem ler o livro, vocês vão ver que a preocupação é algo comum a todos nós, mas cada um lida de uma maneira diferente. E por isso que o TAG tem muito sofrimento, mas o TAG também é uma pessoa muito funcional. Por quê? Porque o TAG, ele tem tanta ansiedade, que é uma ansiedade que também move ele. Então, normalmente, o TAG não é paralisante. Grande parte das pessoas que são acometidas por esse transtorno, elas trabalham, elas estudam, elas dão conta da vida. Eu me recordo até que no nosso estudo, nós fizemos grupos de pacientes com TAG, e tinha um rapaz que era um rapaz que trabalhava, que tinha uma família, que tinha relações, e um outro rapaz olhou para ele e perguntou, cara, mas por que tu está aqui nesse grupo? Ele disse, bom, eu consegui muitas coisas na minha vida e a minha ansiedade também me moveu, mas eu sou uma pessoa que trabalhava tantas horas por dia, antes não tinha nenhum momento de lazer, sempre dormi muito mal, nunca conseguia relaxar. Dificuldade de relaxar também é uma característica do TAG, então o TAG não consegue relaxar. Tem tensão corporal, dores no corpo, por quê? Porque eu estou sempre tenso, eu estou sempre preocupado, eu estou sempre preocupando e pensando em estratégias de resolução de problemas que às vezes nem aconteceram. Então, é um transtorno que acaba trazendo prejuízos, mas também tem um lado funcional do TAG, e por ter um lado funcional, que as pessoas demoram muito tempo para buscar ajuda. Então, tem pessoas que vêm já na vida adulta, com muitas estratégias formadas, por quê? Porque levou a vida. E achou que levando a vida tá tudo ok. E aí, com um pouco de dificuldade de sono, às vezes não tinha lazer, estava sempre com dores musculares, mas foi levando. E às vezes até foi buscando uma ajuda médica. Por quê? Porque tinha muita dor abdominal, tem pessoas com TAG, tem muitas questões físicas de dores de cabeça constantes, dores estomacais, intestinais. Por quê? Porque a minha ansiedade e a minha emoção vão levando isso para o nosso corpo. O corpo vai sinalizando. E aí essas pessoas acabam buscando médicos. Por quê? Porque eu tenho uma dor de cabeça que não passa. Eu tenho uma dor no meu abdômen que não passa. E às vezes se fazem muitos exames e se verificam que nada físico está acontecendo. É basicamente da nossa ansiedade.
Uau! Conheço pessoas nessa situação. Ô, Fran, antes de passar a próxima pergunta, deixa eu falar para o nosso público e para você também, né? Já vai ficar o convite para você, do nosso portal Sinapses.news, que eu acho que vai ser um lugar bem interessante para a gente colocar matérias sobre o tema, tá? Então, claro. Quem não conhece, nós vamos botar aí na tela agora, tá? O Sinapses.news é uma fonte independente de notícias sobre psicologia, psiquiatria, neurociências, psicopedagogia, comportamento, bem-estar, educação, saúde, terapias integrativas, formando um importante canal de informação desde as abordagens mais tradicionais às contemporâneas. Então, você tem num único ambiente um leque de conhecimento bastante grande sobre saúde mental e qualidade de vida, atualizado diariamente. Eu me arrisco a dizer que é o maior portal hoje de informação na área. Já fica o convite para você, Fran. Vou te colocar depois em contato com a nossa editora, tá? Para pegar e a gente publicar algum material de tag aí, começar a usar. Com certeza. Tá? E você que está nos assistindo, entra lá, clica, entendeu? Aproveita que estamos na versão beta, tá dando para navegar ainda free. Mais para frente a gente vai ter que fechar para assinaturas, mas sempre vai ter acesso aí para leitura, tá bom? Muito bacana, Ricardo, muito legal. Oi? Muito bacana o site, ainda não conhecia. Muito legal. Não, é um projeto que a gente já tem há algum tempo, a gente começou a divulgar ele de um tempo para cá, porque a ideia era deixá-lo com bastante conteúdo, entende? Não adianta divulgar um negócio que você vai entrar lá, tem meia dúzia de matéria. Hoje você entra, tem muita coisa, tem entrevista, tem colunas fixas, inclusive, entendeu? E lá você vai ouvir psiquiatria, psicologia e até terapia holística, entendeu? A ideia é disponibilizar conhecimento e cada um bebe da fonte que tiver mais interesse. Então, uma pergunta aqui da Bruno Rita Luiza Banache Valente. O livro lançado abrange quem trabalha com público infantil ou só adulto? Então, Bruno, ele acaba abrangendo mais estratégias para adolescentes e adultos. Não tem tanto para criança, né? Porque crianças acabam sendo estímulos diferentes, estratégias diferentes. Eu trabalho especialmente com adolescentes e adultos. Então, não tem tanto. Claro que se repete muitas estratégias ali também, tanto de questões de comportamentais, de hábitos de vida, mas eu não indicaria tanto para o público infantil. Perfeito. Fran, você meio que já respondeu parte da pergunta que eu vou fazer, mas como tem uma outra situação, existem características pessoais que podem predispor o TAG? E aí, uma parte que você já respondeu é quais as prevalências do transtorno? Então, vamos lá. A prevalência, como eu coloquei, é uma prevalência muito alta. Ela é de 3 a 5%, que é bastante alto dentro dos transtornos psicológicos. E dentro desse público, 80% das pessoas têm comorbidades, ou seja, tem mais algum transtorno junto com o TAG. Com frequência, algum outro transtorno de ansiedade, por exemplo, o transtorno do pânico, que são aquelas pessoas que têm muitas crises de pânico, fobia social, aquelas pessoas que têm muita ansiedade de falar em público, e algumas vezes também algum abuso de substâncias. Então, é um transtorno prevalente e também acaba ocorrendo em similaridade, em conjunto com outros, assim como o transtorno depressivo pode acontecer em algum momento. O que se acredita do TAG? Qual a origem do TAG? Então, a origem do TAG tem a ver com uma origem genética, de 30% a 40% tem a ver com genética, ou seja, familiares que têm algum transtorno de ansiedade, seus filhos podem vir a desenvolver, mas também tem 60% a 70% do ambiente, ou seja, eu posso ter pais ansiosos ou com algumas características, mas se eu tiver um ambiente que é um ambiente que me estimula a fazer coisas, a ir atrás, que ao mesmo tempo me dá liberdade, autonomia, mas limites. Então, se eu tiver experiências positivas ao longo da vida, mesmo tendo uma genética forte, eu posso não desenvolver o transtorno. Você acredita que essas pessoas que têm TAG são pessoas que têm uma vulnerabilidade maior.
Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, então a gente acredita que não são as situações, mas é a maneira como eu interpreto as situações. E nós acreditamos que as pessoas que têm TAG são aquelas pessoas que interpretam situações neutras como situações ameaçadoras. Então, qualquer situação pode ser uma situação de perigo, meu cérebro interpreta assim. Então, eu posso ser uma pessoa mais vulnerável a isso, e, consequentemente, eu passo por experiências que me trazem mais ansiedade e mais medo. Por exemplo, vamos pensar todos nós sobre a pandemia. Todos nós, então, estamos vivendo esse período do corona, mas cada um de nós está pensando algo sobre isso e sentindo algo, né? Então, eu, Francine, por exemplo, como uma boa ansiosa, fiquei bastante ansiosa no passado, com medo de pegar o vírus. Então, o que acontece? Eu já sou uma pessoa predisposta para a ansiedade, acabo, então, tendo mais ansiedade numa situação como essa. Talvez algumas pessoas que não têm muita ansiedade tiveram uma ansiedade basal ou não se preocuparam tanto com isso. Então, tem a ver com a situação, mas tem a ver com como eu interpreto também as situações. Então, a gente trabalha, entende que são pessoas que têm uma vulnerabilidade emocional maior para interpretar situações como perigo. E aí, com isso, eu já começo a sentir ansiedade, já começo a sentir medo. Então, me passa pela cabeça, será que eu vou ter trabalho no futuro? Só de pensar sobre esse futuro, que é um futuro incerto, eu já me sinto ansiosa, já começo a ter um pouco de taquicardia, já fico tensa, já tenho todos os sintomas do TAG. Então, essas seriam as características das pessoas que têm TAG. Muito bom. Nada como falar com alguém que domina o assunto, ela fala assim, como se estivesse tomando um cafezinho com as amigas, né? Coisa boa, coisa boa. Fica fácil, eu acho muito show. Ah, Fran, muito legal. Muito bom, Ricardo. Eu vou dar um pulo aqui no nosso card de perguntas para atender uma pergunta que veio pelo Instagram, Psicoflorescer, tá? Uhum. Como diferenciar crise de pânico e crise de ansiedade? Estou puxando um pouquinho fora do assunto, mas como você domina, só para tirar essa dúvida dessa colega. Então, pessoal, o que seria uma crise de ansiedade, né? Seria qualquer sintoma que nos invade, por exemplo, dentro do TAG. Vou dar um exemplo do TAG. Então, por exemplo, eu tenho uma prova para fazer semana que vem. Então, preocupações relacionadas a desempenho, que tem bastante no transtorno. Eu tenho uma prova, e eu estou aqui estudando no computador. E aí eu estou tentando estudar e não estou conseguindo. E aí eu estou um pouco ansiosa. E aí me passa pela cabeça, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou ir bem nessa prova. Eu acho que não vai dar certo. E aí, só de pensar isso, eu fico um pouco ansiosa, me vem um pouco de taquicardia, um pouquinho de sudorese nas mãos, daqui a pouco até um pouco de enjoo. Isso seria uma crise de ansiedade, do TAG, né? Então, eu tô aqui tranquila, estudando, mas me invade um pensamento intrusivo, negativo, sobre algo que pode vir a acontecer, e o meu corpo começa a reagir a isso. Isso seria uma crise de ansiedade. Agora, por exemplo, eu estou um dia antes da prova. Então, chegou um dia antes da prova, eu estou estudando. E eu estou estudando, e aí me passa pela cabeça, eu não vou conseguir. Eu não consegui ler o suficiente, eu não sei o suficiente. E aí eu começo a ter taquicardia, e aí eu começo a ter sudorese, e aí minhas mãos começam a tremer, e aí me passa pela cabeça, eu vou desmaiar, eu vou morrer, e eu começo a ficar muito mal. Então, a diferença é a intensidade dos sintomas. Muitas vezes vem o pensamento cognitivo de que eu vou morrer, eu vou desmaiar, eu tô tendo um infarto, tô tendo uma parada cardíaca. A pessoa acredita que isso pode acontecer. Então, crise de pânico é uma crise abrupta, do nada, eu começo a sentir sintomas muito intensos, fisiológicos, eu tenho um pico muito alto disso. Se eu conseguir lidar, aos poucos a ansiedade vai voltando. A gente fala que a crise de ansiedade, ela tem como se fosse uma montanha, ela vai subindo, 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 e eu atinjo um pico de desconforto muito grande, que dura no máximo 20 minutos, e depois essa ansiedade vai caindo. Então, a crise de pânico pode acontecer em qualquer transtorno, ou qualquer pessoa pode ter uma crise de pânico. Então, eu nunca tive nada a nível de transtorno, mas um dia eu tô caminhando na rua e eu tenho uma crise de pânico. Ou tem pessoas que têm crises de pânico noturnas, de acordar no meio da noite tendo um mal-estar físico muito intenso e recorrem ao hospital, porque acreditam que estão passando mal. Então, dentro do TAG, o que é mais comum que ocorra? Que eu esteja no meu dia a dia, me invade um pensamento, ou eu estou vivendo uma situação difícil, que eu acho que eu não vou dar conta, que não vai dar certo, e eu tenho um pouquinho de taquicardia, um pouquinho de sudorese,
um pouquinho de falta de ar, isso seria uma leve crise de ansiedade. O pânico seria algo muito mais intenso, muito mais abrupto, e o medo de morrer, de enlouquecer e de passar mal. Essa seria a diferença. É uma aula, né? É uma aula, né? Vamos lá, quem tá vendo, quem não tá vendo, depois tem que compartilhar, ver isso aqui gravado. Então, você que está assistindo aí, compartilha, tá? Entra nas suas redes e passa adiante para o pessoal poder ver depois. Fran, pegar mais uma perguntinha do Card, já também falou a respeito, mas dá uma detalhada. Entre os transtornos de ansiedade, quais são os quadros mais frequentes e mais incapacitantes na vida do indivíduo? Então, dentro de todos os transtornos de ansiedade, o transtorno mais comum é a fobia específica. O que seria a fobia específica? É o próximo livro, né? O próximo bate-papo, né, Ricardo, que vai ter. Ah, isso aí. Que vai ser muito legal, a Laurinha vai estar dividindo com vocês e a Nádia, mas é um transtorno de medos e de fobias. Então, o que acontece? Muitas pessoas não vêm para tratamento porque convivem bem com seus medos. Então, as fobias específicas são, por exemplo, fobia de cães, fobia de injeção, de vacina, de ir no dentista, de palhaço, de trovão, tem N fobias. Mas vamos pensar assim, eu, Francine, moro em Porto Alegre, não convivo com cobras. Então, a minha fobia de cobras, meu medo de cobras, não aparece. E o outro não deu para salvar. Sigo falando, Ricardo? Sim, eu fui entrar no Instagram e não vi que eu não tinha mutado. Vamos embora, ao vivo é isso aí. Ao vivo é ao vivo. Certo. Segue o baile. Então, as fobias específicas são os transtornos mais prevalentes. Depois deles, nós temos, então, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, com essas preocupações que me invadem. E também, hoje não faz mais parte dos transtornos de ansiedade, de acordo com o DSM, que é a nossa Bíblia da Psicologia, Manual de Diagnósticos, mas que é um transtorno que eu trabalho bastante, que é muito incapacitante, que é o transtorno obsessivo-compulsivo. Ele era e fazia parte dos transtornos de ansiedade, hoje ele ganhou um capítulo à parte, mas ele não deixa de ser um transtorno de ansiedade. Então, muitas pessoas com TOC acabam se tornando incapacitantes, por quê? Porque tem muitos rituais, né? Eu já tive muitas pacientes que abandonaram o estudo, o trabalho, por não darem conta e passarem grande parte do seu dia em função do TOC, fazendo coisas do TOC, rituais, tendo pensamentos obsessivos. Então, é um transtorno que acaba incapacitando bastante. As fobias específicas, por exemplo, como eu coloquei, as pessoas vivem muito bem com elas. Então, tem muitas pessoas, por exemplo, no consultório, que chegam até mim e digam, Francine, eu tenho fobia de aranha, mas não quero tratar isso. Outra paciente me disse, eu tenho fobia de gatos, mas eu não quero tratar isso. Ok, né? A gente vai tentar criando motivação do paciente para que ele possa trabalhar algumas coisas, mas tem alguns medos que a gente talvez consiga conviver com eles. Então, eles não são tão incapacitantes, porque grande parte deles a gente consegue, no nosso dia a dia, conviver e dar um jeito de lidar com eles, né? Então, a gente tem fobias específicas, transtorno de ansiedade generalizada, que ele é um transtorno prevalente, mas nem sempre incapacitante, porque as pessoas ainda assim conseguem ser funcionais. Então, eu ainda diria que nós temos, dentre deles, o transtorno do pânico, que é o mais incapacitante. Por quê? Porque são essas crises de pânicos. Muitas pessoas já chegaram até mim, pessoas que também abandonaram o trabalho, abandonaram o estudo, e de ter tantas crises, elas começam a ter medo de ir para a rua. Medo de pegar um carro, medo de direção, de ir no supermercado, porque imaginem vocês ter um mal-estar intenso e tão desconfortável na rua. Então, as pessoas começam a ter muito medo. E o que acontece? Elas acabam delegando suas atividades, então pedindo ajuda dos familiares, pedindo que as pessoas levem elas até os locais, abandonando as atividades de lazer. Então, é um dos transtornos mais incapacitantes, transtornos de ansiedade mais incapacitantes, transtorno do pânico, aquelas pessoas que têm crises de ansiedade, ou seja, essas crises de sintomas fisiológicos muito intensas e muito frequentes. Muito bom, agora estamos com a magia, né? Ó, eu estou ali no YouTube, no Face, estou segurando meu celular, estamos ao vivo também pelo Instagram. Pessoal que está aqui nos acompanhando aqui no Insta, ó, corre aqui para o YouTube ou para o Face para acompanhar ao vivo a Fran dando uma aula sobre
Olha lá o nome do livro, O que você precisa saber sobre TAG e tem medo de perguntar. Fran, tá aqui a capinha do livro, ó. Aqui, ó. A gente faz aqui, edita, faz tudo. Vamos embora. Mais uma perguntinha aqui que veio para nós, tá? A TAG pode estar relacionada com disfunções sexuais. Essa é para o público mais leigo. Vamos lá. Uhum. O que acontece? Dentro do TAG, não é um critério diagnóstico ter alguma disfunção sexual. Não faz parte dos critérios para se ter TAG. Mas vamos pensar juntos, pessoal. O TAG, ele é acometido por preocupações. Vida sexual é uma grande preocupação de todos nós. Talvez em alguns para mais, outros para menos. Mas então, o que acontece? Algumas pessoas podem ter preocupações que elas levam também para o momento onde elas estão tendo alguma relação sexual. Então, eu já ouvi de muitos pacientes trazerem aqui, Francine, eu não consigo me desligar nem no momento que eu estou tendo uma relação sexual. Por quê? Porque às vezes a minha mente fica pensando em muitas coisas tanto da situação em si, quanto coisas aleatórias. Então, por exemplo, eu estou num momento íntimo com uma pessoa e eu começo a me preocupar sobre o meu corpo, sobre o meu desempenho sexual, sobre o que o outro está pensando de mim, ou sobre o que eu tenho que fazer para agradar o outro. Então, essas preocupações do TAG podem ter alguma influência nas relações íntimas. Então, isso acontece com muita frequência. Assim como algumas pessoas trazendo que elas ficam tão preocupadas com outros assuntos, que nem uma paciente brincando comigo, Fran, tu não acredita, mas durante um momento desses, eu fico pensando nas contas que eu tenho para pagar, porque eu não consigo nem relaxar. Então, o TAG tem uma dificuldade muito grande de relaxar. Então, às vezes, é difícil estar no momento íntimo com uma pessoa, porque a minha mente fica pensando em outras coisas, e isso pode levar a uma disfunção. Não quer dizer que o TAG está conectado com isso, mas eu entendo que o TAG, ele prejudica muito esse momento, que é para ser um momento de lazer, um momento de aproximação, de intimidade, mas às vezes as minhas preocupações podem fazer com que eu não consiga estar nesse momento. Então, isso é uma das características do TAG, não estar no momento presente. Por isso que uma das estratégias também é mindfulness, o treinamento em atenção, ou seja, estar ali no momento. A minha mente está vagando para outras coisas, eu tento trazer para esse momento, eu tento estar ali, e é difícil às vezes. E junto com o TAG, às vezes, caminha um pouco de depressão. Então, também é comum que pessoas que têm o TAG vão ter depressão. E isso também influencia, de alguma maneira, na nossa disposição para ter um momento íntimo com alguém. Assim como o cansaço. Um dos critérios que eu também não comentei, mas que é importante, é cansaço e fadiga. Muitos pacientes com TAG, de estarem o dia inteiro pensando e se preocupando, relatam muito cansaço físico e cansaço mental. Imaginem vocês como que eu vou ter um momento íntimo se eu estou exausta, se eu estou cansada diariamente. Por quê? Porque enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou preocupada com 1000 outras coisas. E aí eu estou trabalhando, estou preocupado com as coisas de casa, estou em casa, estou preocupado com o trabalho. E aí chega esse momento, eu não consigo relaxar, eu não consigo estar presente, eu não tenho energia, às vezes, para estar ali. Então, o TAG acaba comprometendo, sim, também, de alguma forma, o meu desempenho e o meu momento íntimo, o meu momento sexual. Muito bom. Você, profissional, né, que tem pacientes nessa situação, ó, tá ali o QR Code, compra, promo até sexta-feira, né, dia 16, com um descontinho melhor. Quem está vendo isso aqui gravado depois do dia 16 de julho de 2021, entra no site, se cadastra, puxa um cupom de desconto de 10% e compra o livro também, tá bom? Fran, uma outra perguntinha que veio pelo Instagram, tá? Antecipadamente, quando o pessoal viu que ia sair o programa hoje, da Aline Tillman. Inclusive, você falou alguma coisa de técnica agora de mindfulness e tal, tá? Pegando, eu estou puxando essa pergunta. Gostaria de saber sobre técnicas para lidar com o TAG. Você já falou algumas aí, tem mais alguma que você possa dar de dica para a sua colega Aline Tillman? Então, Aline, tem muitas técnicas, mas a ideia principal do livro é que a gente use muito da psicoeducação. Essa é das principais técnicas que a gente tem dentro da terapia cognitivo-comportamental, que tem como objetivo psicoeducar o paciente.
E é muito bacana que quando a gente compartilha tudo isso que a gente está conversando aqui, sobre como acontece, a questão da atenção, da concentração, do dia a dia, né, do cansaço, dificuldade de relaxar o corpo, os pacientes vão se conectando com isso e vão entendendo mais do funcionamento, por que é tão difícil ler um livro, por que é tão difícil estar num momento íntimo com alguém, por que é tão difícil relaxar no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário eu estou preocupada com um monte de coisa, não consigo relaxar. Então, a psicoeducação, eu diria que é uma das principais técnicas no TAG, de o paciente entender o seu funcionamento, da onde vem. No livro eu coloco muito sobre isso, para vocês realmente terem, né, embasamento teórico para passar para os pacientes, ou então, enquanto pacientes se conhecerem. Junto com isso, a gente tem estratégias cognitivas e estratégias comportamentais, que aí vocês vão precisar acessar o livro para conhecer um pouquinho mais, mas a gente trabalha muito com pensamentos, de poder observar os nossos pensamentos, observar o que se passa na minha mente, se é uma verdade ou se não é, se eu realmente preciso me preocupar com isso, talvez eu esteja me preocupando com algo lá no futuro que nem vai acontecer. Então, eu, Francine, nesse momento, estou me preocupando com a apresentação que vai ser daqui 2 semanas do doutorado. Faz sentido eu me preocupar, mas não faz sentido eu me preocupar todos os dias, e todos os dias querer treinar e querer praticar, isso se torna disfuncional. Então, essa é a diferença e essa linha tênue. Então, o que é uma preocupação normal e esperada e uma preocupação disfuncional que vai além? Isso eu trago também no livro, a diferenciação sobre isso. Então, todos nós vamos nos preocupar, mas algumas preocupações a gente precisa trabalhar com o paciente que elas vão me prejudicar e vão gerar mais ansiedade. Então, eu estou me preocupando daqui a pouco, assim, com uma coisa lá no futuro que eu nem sei se vai acontecer. A pandemia veio para nos mostrar isso. Quantas coisas a gente se preocupou que nem aconteceram. Então, a gente vai tendo que aprender a lidar com as incertezas da vida que o TAG não suporta lidar. Então, aceitar um pouco do nosso controle limitado sobre as coisas, a gente não tem controle sobre tudo, a gente não tem como saber do futuro, a gente não pode, claro, minimamente a gente vai se planejar, mas tem coisas que não dependem só de mim. Então, a gente olha muito para a cognição do paciente, poder olhar os pensamentos, questionar os pensamentos, tem várias técnicas legais, comportamentos. Então, por exemplo, né, o que eu diria para mim, Francine, sobre a minha defesa? Então, Francine, se preocupa, né? Eu estou organizando o material, estou preparando a apresentação, mas eu não vou treinar todos os dias, eu não vou ficar me preocupando constantemente sobre isso. Por quê? Porque eu domino o assunto. Então, é conversar, ser seu próprio terapeuta, se auto-instruir. Tem técnicas comportamentais. E, junto a isso, eu também coloco muito de estratégias de qualidade de vida. Então, de psicoeducação do sono, da alimentação, exercício, administração do tempo. No TAG, sempre a gente acha que não vai dar tempo para tudo, tudo é urgente. Então, trabalhar, sim, com administrar melhor nosso tempo, ter o tempo do lazer, ter o tempo do descanso, o tempo do trabalho. Então, é uma pincelada sobre algumas técnicas que a gente tem para poder trabalhar no TAG, mas o TAG é muito pensamento, é muito preocupação, então a gente acaba investindo bastante na cognição. Coisa boa, como flui a conversa. Fran, uma que estava no nosso card aqui, no que os quadros de ansiedade diferem dos transtornos fóbicos? Como fazer um diagnóstico diferencial? Uhum. Então, vamos pensar juntos. No TAG, as pessoas acabam evitando algumas coisas. Por exemplo, eu evito, em algum momento, me inscrever para um concurso, porque eu acho que eu não vou passar, porque eu não sei se vai dar certo, ou então eu evito entrar em contato com alguma emoção que é difícil. O TAG, ele evita algumas coisas, mas ele não é uma fobia. O que seria uma fobia? Uma fobia é quando eu evito algo, alguma situação, algum objeto, ou então eu faço essa exposição com muito sofrimento, né? Então, assim, no TAG, dentro do TAG não tem um fator único. Essa é a grande diferença dos outros transtornos de ansiedade. Então, por exemplo, assim, a fobia social. A fobia social é o medo intenso da opinião e julgamento dos outros. Crises de pânico, o medo intenso dos meus sintomas fisiológicos. O toque tem a ver com ansiedades de algum objeto, medo de contaminação, algo relacionado a isso. O TAG, ele não tem um único objeto fóbico. O TAG se preocupa com tudo, e não se preocupa em forma de fobia. Ele se preocupa
de uma maneira mais de um pensamento sobre algo. O TAG, ele se expõe muitas vezes. Ele pode vir a fazer as situações, ele faz, ele pensa, mas ele está sempre preocupado com isso. Eu vou lá, então, por exemplo, o Ricardo me convidou hoje para vir aqui. Minimamente eu gostei do convite, mas minimamente pode ter me vindo na cabeça, mas eu vou estar me expondo, eu vou estar falando, mas o TAG vai lá e faz, mesmo com todas as preocupações. A fobia tende a evitar mais, e a fobia tem a ver com o único estímulo que eu tenho fóbico. Por exemplo, eu tenho fobia de avião, fobia de elevador, fobia de estar com pessoas, isso é fobia. O TAG não é o único estímulo, o TAG são vários estímulos. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo do amanhã, eu tenho medo de não ter dinheiro para pagar as contas, eu tenho medo de não encontrar um grande amor na minha vida. Então, essa é a grande diferença. O TAG são preocupações e medos, digamos, sobre vários domínios. E fobia quase sempre está relacionada a algum objeto, a alguma situação específica. Perfeito! Já tem o pessoal cumprimentando aqui, ó. A Nádia mandou, agora a Tamara aqui também, ó. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando aí, tá? Obrigada, meninas. A gente faz para eles o programa, né, Fran? Com certeza. Que bom ter vocês aqui conosco. Vamos lá. Você lá no começo do programa, tem muita gente que chegou agora, coisa de internet é que nem TV, a pessoa entra, sai. Então, você lá atrás no comecinho falou a respeito da questão de alguns sintomas, a pessoa achar que está com um problema médico, vai tomar remédio, E tinha uma pergunta do nosso card aqui que eu vou puxar, tá? Até por uma questão de esclarecimento. TAG requer sempre tratamento medicamentoso? Quais sinais alertam para o encaminhamento psiquiátrico? Só para levantar a bola desse assunto ali, para deixar bem clara essa questão, para evitar qualquer dúvida. Perfeito, Ricardo. Não necessariamente o TAG vai precisar de tratamento psiquiátrico. A gente tem muitas ferramentas dentro da terapia cognitivo-comportamental, mindfulness, essas questões de qualidade de vida que eu dividi com vocês. Quando que nós vamos pensar, então, no encaminhamento para um psiquiatra? Quando houver um sofrimento muito intenso e prejuízos associados. Os prejuízos podem ser, às vezes, esses sintomas fisiológicos muito intensos. Então, um paciente que chega até mim e diz, Francine, constantemente eu tenho um pouco de taquicardia, um pouco de falta de ar, eu fico em casa pensando sobre coisas, eu estou em situações, eu sinto um mal-estar, não é uma crise, mas é um mal-estar frequente que me invade nos dia a dia. E um dos principais pontos difíceis no TAG é a questão do sono. Então, muitos pacientes com TAG têm prejuízos importantes no sono. Nós temos a higiene do sono, que são estratégias para que a gente possa, então, ter noites de sono mais recuperadoras, mas nem sempre a gente consegue só com a terapia. Então, um paciente que vem até mim e nós tentamos fazer estratégias comportamentais para o sono, mas o paciente não consegue dormir, é o momento, talvez, de nós encaminharmos para que, em um período, ele tenha um aporte, então, medicamentoso para isso. Por quê? Porque a alimentação e sono são a nossa combustão. Então, nós precisamos dormir e precisamos nos alimentar. Então, se o paciente relata que tem muitos sintomas fisiológicos, muita dificuldade de dormir, um sofrimento muito grande, ou até mesmo ruminações, que a gente fala, pensamentos intrusivos que invadem o tempo todo de uma maneira totalmente descontrolada, poderiam ser momentos de a gente buscar uma ajuda médica. Então, o TAG, ele é um transtorno de curso crônico. Então, pessoas com TAG vão ter TAG pela vida, mas vão aprender a tratar o TAG e lidar com essa ansiedade. A ideia da terapia não é extinguir a ansiedade, não ter mais ansiedade, não. A ansiedade nos move, tanto é que o TAG tem muitos processos saudáveis, funcionais, é uma pessoa que se move, que vai atrás, mas que a gente vai tentar reduzir esse lado mais disfuncional. Então, tem pacientes que têm muita tensão muscular, muitas dificuldades também de poder relaxar, que a gente possa pensar no exercício, tem outras estratégias. Mas se o meu paciente está com muito sofrimento com esses pontos, sono, sintomas fisiológicos e ruminações muito frequentes, a gente poderia pensar no encaminhamento por algum tempo se tomar medicação, ou então se o meu paciente, junto com o TAG, tem uma depressão associada muito forte. Também poderia ser um momento de a gente pensar numa avaliação psiquiátrica. Agora você me derrubou. Eu tinha separado uma pergunta aqui para dar sequência na conversa. Pode falar, Ricardo. Agora eu vou fazer para você seguir, porque é sobre depressão a questão. Qual o tratamento mais indicado no caso da comorbidade depressão e ansiedade?
o que tratar primeiro? Perfeito. Então, a gente fala na psicologia, se eu tenho 2 transtornos que acontecem ao mesmo tempo, eu tenho que pensar qual deles traz, neste momento, mais prejuízo e mais sofrimento na vida do indivíduo. Se meu paciente chega até mim com TAG, com depressão, e eu penso em dar algumas tarefas para ele, mas o meu paciente está numa depressão que ele não consegue fazer coisas. Ele não consegue, sei lá, no nível mais grave, tomar um banho, se alimentar, dorme o dia inteiro, tá sem energia, sem força, talvez eu precise começar com a depressão, cuidar da depressão. Então, ativação comportamental, rotina, pensar em atividades prazerosas. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer as tarefas do TAG se a gente não melhorar a depressão. Então, eu preciso equilibrar. Agora, por exemplo, se meu paciente chega até mim com crises de pânico e TAG, quase sempre crises de pânico são muito incapacitantes. Então, eu também iria começar pelas crises de pânico, trabalhar para que o paciente consiga gerir e reduzir as crises de pânico, depois eu iria para o TAG. Diferente, por exemplo, se meu paciente tem TAG e uma fobia específica. Então, meu paciente tem muitas preocupações, mas tem uma fobia de cães. Talvez ele consiga viver bem com a fobia de cães. Então, eu vou trabalhar primeiro o TAG e depois a fobia de cães. Então, a gente sempre avalia qual deles é mais disfuncional e traz mais prejuízo. Eu trabalho essencialmente com com terapia cognitivo-comportamental para os transtornos psicológicos, e tem vários estudos que mostram que tanto para depressão quanto para tratamento de TAG, a terapia de primeira escolha, terapia ouro, que se diz na pesquisa, é a TCC. Então, hoje eu indicaria, se vocês têm ou conhecem pessoas com esse transtorno, que vocês busquem profissionais que trabalham com essas ferramentas, e junto com o TCC a gente trabalha sempre com outras abordagens. Eu trabalho um pouco de mindfulness, um pouco de psicologia positiva. Então, são realmente tratamentos que funcionam e que têm eficácia comprovada cientificamente para esses transtornos. Muito bom. Fran, veio uma pergunta, eu fiz aquela brincadeira de entrar no Instagram lá, veio uma pergunta pelo Instagram, agora nós vamos ter que rebolar nos 30 aqui, né? Claro. Vamos colocar aí no ar a pergunta que veio da psicóloga Viviane Zini, tá? Viviane, ó, ela vai dar a resposta para você, você agora pega e compartilha esse vídeo a milhão, esse link depois, tá bom? Boa noite, quais as estratégias para lidar com a intolerância à incerteza própria do TAG? Ótima pergunta, Viviane. Vamos pensar, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de total incerteza, e que a pandemia veio reforçar essa ideia de que nós não temos controle sobre tudo isso. Então, mais uma vez, como eu trabalharia com o paciente? Eu trabalharia muito com essa ideia assim, de diferencial. O que são as preocupações que eu tenho algo para fazer? Eu não gosto de dizer o termo normais, mas preocupações normais, e preocupações mais disfuncionais. Então, lidar com a incerteza é muito mais aceitar aquilo que eu não tenho controle, aceitar aquelas preocupações que talvez não dependam só de mim para que as coisas ocorram, e que eu preciso muito mais lidar com a ideia de que eu vou ter que assumir alguns riscos nesse caminho. Eu vou ter que tomar algumas decisões sem saber, talvez, como vai ser lá na frente, e aceitar também a dúvida, porque o TAG ele não gosta de ter dúvida, o TAG quer ter as certezas, e nem sempre a gente tem essa certeza, e às vezes a gente vai trabalhar muito mais com a aceitação também, aceitar isso, mas aceitar não numa atitude passiva, aceitar numa atitude ativa. O que eu posso fazer com aquilo que eu tenho controle, com aquilo que depende de mim, com metas a curto prazo, lá na frente eu não tenho talvez como planejar tanto, e nesse cenário a gente tem visto mais ainda isso, né, ou até com a ideia de a gente trabalhar com umas questões mais cognitivas, com tantas coisas talvez que eu me preocupei no passado, que não aconteceram como eu imaginava, ou então o que eu diria para um amigo que está me colocando numa situação dessa, uma preocupação. Então, às vezes, se distanciar um pouco disso e pensar, será que realmente vale a pena me preocupar com isso? Será que faz sentido? Será que talvez eu não possa voltar minha atenção para outras coisas? A gente trabalha muito assim na terapia cognitivo-comportamental com problemas, ou seja, aquelas situações que de fato me geram ansiedade, que eu tenho que pensar, que eu posso fazer algo com aquilo, e com aquelas que eu não posso, talvez, bom, eu vou ter que aguardar, né? Ter paciência do tempo, da incerteza, dos riscos que eu vou ter que assumir também sem ter essas respostas. Ô, Fran, quando o papo é bom, passa rápido, né? Passa rápido. Estamos aí há quase 1 hora já no ar, mantendo o estável.
Muito bom, isso é sinal de que o programa está agradando, as pessoas vão saindo e mais vão voltando e vão ficando, tá? Dentro daquela mesma linha de que você já tocou no assunto, mas eu acho que como a gente está chegando no final, acho que a gente poderia meio até que fechar com esse resumo aqui, tá? Uhum. Quais as principais técnicas de manejo de ansiedade que podem ser ensinadas para o paciente? Você já falou várias ao longo do programa. Se a gente fosse fazer um checklist final, assim, para a pessoa empacotar, pegar o finalzinho do vídeo e falar, isso aqui eu vou levar para amanhã botar na clínica. O que você poderia passar para suas colegas e seus colegas? Difícil resumir, mas vou tentar. Então, dentro disso, eu trabalharia com técnicas cognitivas, ou seja, aprender a observar os nossos pensamentos e ver quais são aqueles pensamentos que são preocupações e pensamentos funcionais, ou seja, faz sentido eu me preocupar, eu tenho que fazer com aquilo, e quais são aqueles pensamentos mais disfuncionais, como a gente fala, que talvez eu realmente precise questionar, olhar para eles, trabalhar mais eles, saber de onde eles vêm. Eu tentaria olhar muito e talvez me distanciar um pouco do meu pensamento. Então, aquele exemplo que eu usei no início, eu estou aqui estudando para uma prova semana que vem, me invade um pensamento, eu não vou conseguir, de olhar para esse pensamento, mas será que realmente não vou conseguir? O que me diz que isso vai acontecer? Eu estou aqui estudando, fazendo minhas coisas, é questionar um pouco esses pensamentos. E dizer para mim, talvez seja só um pensamento, não quer dizer que é uma verdade. Então, seria olhar para os pensamentos, questionar os pensamentos e se preocupar com aquilo que eu posso me preocupar, né, e que faz sentido naquele momento. Estratégias comportamentais têm a ver com enfrentamento. Enfrentar aquilo que é difícil para mim, aquelas situações que eu poderia evitar em algum outro momento. Então, me expor à ansiedade, me expor a preocupações. Então, não deixar de ir nos locais, de fazer coisas por causa da minha ansiedade. Seria levar a minha ansiedade comigo. E no terceiro quesito seriam estratégias de cuidados, ou seja, cuidar do nosso sono. Se eu cuido do meu sono, eu melhoro o meu humor no dia seguinte, eu melhoro a minha ansiedade. Então, não levar as preocupações para a cama é difícil, mas treinando é possível. Fazer um treino atencional, eu gosto muito do Mindfulness também para isso, meu projeto de doutorado também teve a ver com Mindfulness. Então, tentar estar aqui no momento presente e algo que é muito simples, mas que eu trabalho muito com os pacientes, é a administração do tempo. TAG precisa conseguir administrar o seu tempo e ver que sim, dá tempo para fazer muitas coisas. Então, eu acho que eu trabalharia um pouquinho, olhar os pensamentos, enfrentamento, me expor a situações, ir para situações mesmo com ansiedade e pensar em hábitos de vida mais saudáveis que podem sim melhorar a minha ansiedade. Acho que seria dessa maneira, Ricardo. Resumão. Vou fazer com você uma coisa que eu não fiz até então, mas como a gente tem milhões já de seguidores, tal, já tem gente querendo cortar o nosso canal aqui para botar cortes do Sinopse Entrevista, tal. É um problema, nós vamos ter que botar uma regra e tal. Mas então vamos nós fazer um corte aqui. Você comentou logo lá no comecinho do nosso programa a respeito de diferença de TAG para transtorno de ansiedade, tá? Mas tinha uma pergunta aqui no card que eu não fiz, porque você meio que falou lá atrás, mas eu vou botar aqui como cortes do Sinopse Entrevista, tá? Vai ser para cortar depois. O que diferencia o TAG dos outros transtornos de ansiedade descritos pelo DSM-5? Então, o TAG se diferencia dos outros transtornos, por quê? Porque ele não tem um estímulo único que gere ansiedade. Para o TAG, tudo gera ansiedade. Qualquer situação pode ser uma situação de ansiedade e de preocupação. Então, a principal característica do TAG é preocupações excessivas que me acometem diariamente, que são difíceis de controlar e que me causam algum tipo de prejuízo no sono, dificuldade de relaxar, dificuldade de atenção. Então, são várias áreas da minha vida que eu me preocupo, situações grandes até situações triviais do meu dia a dia. Enquanto que outros transtornos têm um foco específico. Fobia específica são fobias de animais, trovão, seringa, sangue, um objeto fóbico, ansiedade social, medo da opinião dos outros e medo de ser julgado e humilhado. Pânico tem a ver com crises de pânico, sintomas fisiológicos. No TAG,
na verdade, é uma extensão de preocupações de vários domínios da vida. Essa seria a diferença. Por isso que a gente acaba se identificando muito, porque todos nós temos preocupações com várias áreas da vida. Mas aqui a gente está falando de algo que é mais disfuncional, que causa mais prejuízos. Então, o TAG, ele abrange mais as preocupações. Muito bem, a gente não tem aquele som de fundo quando está acabando o programa, mas estamos já passando do nosso horário. E, como de costume, quem já nos acompanha já sabe, agora chegou a hora do jabá. A hora que nós temos que pagar a nossa entrevistada de alguma maneira. Como não temos verba, não sabemos o Pix dela nem nada, vamos dispor, então, de um tempo precioso da nossa gigantesca audiência para que você venda seu peixe, Fran. Telefone, e-mail, passa tudo. Você está fazendo uns cursos, você já me falou ali em off também. Agora é a hora da gente dar o espaço para você falar do teu trabalho e de como as pessoas podem te contatar, né? E assim a gente te remunera de alguma forma, que você ficou 1h e pouco comigo aqui hoje à noite, tem que ganhar algum, né? Tá certo. Obrigada, Ricardo. Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite, pelos agradecimentos do pessoal por estarem conosco hoje à noite. Acho que é muito bacana poder dividir um pouquinho do que a gente sabe. Eu gosto muito de dar aula, gosto muito de compartilhar e compartilho mesmo as coisas que eu sei, os materiais. Mas quero fazer um convite especial hoje para quem está aqui na live, quem vai assistir isso depois. Eu organizei um curso sobre manejo clínico do transtorno de ansiedade generalizada. Então, esse curso ele vai acontecer em agosto, no final de agosto, no dia 26, uma quinta-feira pela noite, vão ser 3 horas, que eu vou dividir, então, um pouco do material do livro e outras técnicas que eu uso para o manejo do transtorno de ansiedade generalizada. Então, é um transtorno muito prevalente, eu recebo muito no consultório, possivelmente vocês psicólogos também vão receber, então é bacana a gente ter esses recursos nas mãos. Então, todos são convidados. Vocês podem me seguir no Instagram, tá aqui embaixo aparecendo, Psico Francine Gonçalves. Ali tem meu contato, podem mandar um direct, podem mandar dúvidas e a gente vai compartilhando ali. Então, a ideia é que eu vou dividir nesse momento do curso, vai ser um curso de 3 horas, que vai ocorrer, então, no final do mês. Basicamente, técnicas de manejo. Vocês podem também adquirir o livro para estarem um pouco mais também com esse conhecimento em mãos já no nosso curso. Mas quero deixar aqui esse convite, me sigam, mandam perguntas, mandem dúvidas, né? Eu estou encerrando agora nesse mês do doutorado, então estou super feliz porque encerrei 5 anos aí de estudo dentro desse transtorno, então tenho certeza que tenho bastante coisa para dividir, para compartilhar com vocês. E mais uma vez, obrigado, Ricardo, pelo convite. Sempre muito gentil, muito carinhoso, muito bom estar contigo aqui. Nada, que é isso, é uma parceria de tanto tempo já, hein, Fran? É verdade. Esqueci de falar, Ricardo, todas as pessoas que estiverem hoje aqui, que assistirem, então, essa live, vão ganhar um desconto especial nesse curso para o manejo do TAG. Então, mais um bônus aí para todos que estão conosco nessa noite, vão poder assistir essa live aí nos próximos dias. Mas antes de finalizar, a gente não pode falar, né, não esquecer, né, Fran? Há quanto tempo já que a gente se cruza pela ATC, hein? Eu acho que você está formada há quanto tempo? 10 anos. Eu acho que você estava recém-formada, quando eu comecei isso. Faz 10 anos que eu estou na ATC. 10 anos na ATC. Uhum. Então, eu acho que eu te peguei antes de você se formar ainda. Estudante, acho que sim. E você sempre ativa, sempre a milhão, estava na cara... A Fran, para quem não conhece, é aquela pessoa que tem brilho nos olhos. Você que está estudando aí agora, você que está nos assistindo e que está na faculdade, se espelha na Francine, entendeu? Porque não adianta você se formar, tirar o canudinho, achar que você vai alugar uma sala, sentar o bumbum na cadeira e que vai chover gente. A vida não é assim tão fácil, entendeu? E... Um dia nós ainda vamos fazer um programa, Fran. Eu vou pegar uma galera tipo você e mais uma turma que a gente conhece para explicar para esse pessoal como é que funciona para você. Vamos falar de futebol, entendeu? Tem lá o Neymar e o Messi e tem os Juquinha, entendeu? É isso. A psicologia é diferente. Para você se destacar, não adianta tirar o canudinho e achar que a coisa está fácil.
você vai ter que constantemente estar estudando, estar se atualizando, buscando novos cursos, participando de congressos assim que eles voltarem ao vivo, por enquanto façam no online, né? E, na medida do possível, a gente da editora, da Sinopse, se dispõe a dar esse conteúdo aqui gratuito também para vocês, entendeu? Então, entre lá depois no nosso canal do YouTube, vocês vão ver já dezenas de vídeos, dezenas de programas como esse, com informação gratuita e dada por pessoas como a Fran, né? Agora vamos falar a Fran aqui, todo mundo chama ela de Fran, ninguém chama a Fran, ligaça do setor, tá? Que são pessoas que se dispõem a doar uma hora do seu tempo para vir aqui dividir o seu conhecimento, tá? Então, antes de me despedir, já vou deixar o convite para a próxima terça-feira, né, dia 20, o que você precisa saber sobre fobia específica com a Lauriane e com a Nádia, tá? Que é um livro que também foi lançado pela Sinopse na mesma coleção. Essa coleção vai longe, né? São mais de 20 títulos que a gente vai publicar e, com certeza, ao longo desse ano ainda vão vir mais uns 4 ou 5 e o ano que vem a gente termina a coleção. Mas, Fran, muito obrigado pela tua presença. A vocês que nos acompanharam até agora também, nosso muito obrigado. E a você que está vendo esse vídeo gravado, né, não se esqueça de também compartilhar esse link para que ele tenha cada vez mais relevância e que a gente possa, com o nosso canal ali no YouTube, atingir cada vez mais pessoas para melhorar a qualidade de vida e a saúde mental de todo mundo, tá bom? Um beijo, um abraço grande. Obrigada. Um beijo, próxima. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.